Olá pessoal, tudo bem? O assunto que nós vamos falar hoje é muito interessante. Dinâmica de grupo. Gosta? Ok, já aplicou ou aplica? Eu sei que várias pessoas por vezes não são da área e ficam em dúvidas quais dinâmicas que nós podemos utilizar no supermercado. Por isso eu vou passar algumas dinâmicas aí bem interessantes. Para contar um pouquinho para vocês. Eu desenvolvi um programa de treinamento para atendimento ao cliente utilizando dinâmicas de grupo. Então ficou um programa bem interessante, porque lá eu coloco todos os princípios importantes, o que nós podemos trabalhar, quais são os materiais, quais são as ferramentas e quais são as dinâmicas, especificamente para atendimento ao cliente. Então é isso que eu quero trabalhar com vocês. No seu supermercado, como que está o atendimento ao cliente? Como que é o processo de vendas? Você sabia que você pode aperfeiçoar, que você pode colocar mais gás, motivação aí na sua equipe, utilizando dinâmicas de grupo? Conta aí para mim se você já fez alguma coisa, se você já trabalhou na área. Como vocês sabem, eu sou psicóloga formada aí há mais de 20 anos, então eu gosto muito de trabalhar com dinâmica, porque ele desperta o potencial melhor da pessoa e da equipe, por isso que é tão importante nós utilizarmos. Mas cuidado! Nós temos que saber os princípios, como fazer uma boa utilização para que realmente a dinâmica seja boa. O que acontece? 3 etapas aí fundamentais: preparação, aplicação e finalização. Preparação é o antes. Antes de você chegar lá no dia da dinâmica, o que é importante? Materiais. Separe aí quais são os materiais necessários, o que você vai utilizar. Eu vou passar uma lista aí para vocês das necessidades. Por vezes tem dinâmica que nem é necessário tanto material assim, mas é interessante sempre ter a caneta, papel, canetas coloridas sempre à disposição do pessoal. A sala, a preparação, super importante. Então a dinâmica, ela exige que você prepare o ambiente para que ele fique realmente confortável e que ele atenda às necessidades daquela dinâmica específica. Lanche. É bem importante nós fazermos aí nos treinamentos, inserirmos aí a parte de lanche. O pessoal gosta, é um momento de integração, faz bem. É uma dica legal aí, você faz no seu supermercado. Depois, aplicação. A hora que você está realmente aplicando a dinâmica. Como que você faz? Primeiro, explicar. É necessário, lógico, não precisa se alongar muito, mas é necessário explicar quais são as etapas. Por vezes, algumas pessoas não prestam atenção, depois elas não sabem como fazer, o que é necessário. Eu gosto muito de dinâmicas com subgrupos. Por exemplo, você vai treinar aí 12 pessoas. Faça grupos menores. Vai treinar 30 pessoas. Grupos menores aí de 6 pessoas. Eu pratico muito dinâmicas desse estilo e depois os subgrupos, eles comunicam ao grande grupo. Fica bem interessante esse tipo de dinâmica. Tempo da dinâmica, é importante você sempre ter assim, um início, um meio e sempre dar uns 5 minutinhos aí finais para o pessoal se organizar. Mas prepare a sua dinâmica com um tempo pré-estabelecido, isso é importante. Acompanhamento das equipes. Toda vez que nós fazemos dinâmicas, tem pessoas que amam, que adoram, que vão lá, que trabalham bastante, que fazem. Mas tem grupo que por vezes desvia um pouco a atenção. Então, quem está conduzindo, o facilitador, qual que é o papel? Sempre prestar atenção no que está acontecendo. Fotos, vídeos, registros. Bem importante fazer isso. O pessoal gosta de que haja uma produção, que eles vejam depois o que foi feito. Mas lógico, a gente procura tirar fotos aí das pessoas em momentos mais alegres, em momentos mais descontraídos. Cuidado também com a seleção de fotos. Peça autorização para as pessoas para que se tire. Você pode colocar nas redes sociais, pode mandar aí nos grupos. É uma coisa bem interessante que vale a pena fazer. Depois, finalização. Essa hora da finalização, o que é? Os insights. O que são insights? São sacadas. A pessoa faz a dinâmica, o grupo participa e a pessoa tem um novo olhar sobre uma situação. Senão, de nada resolveria uma dinâmica. Uma dinâmica que é só brincadeira, não vale de nada. Lógico, ela tem aquele momento ali de descontração, mas a dinâmica de grupo em si, a finalidade dela é gerar um resultado de aprendizado. Se não houver isso, foi só uma brincadeira, não foi uma dinâmica de grupo. É bem importante frisar isso. E lógico,
Espaço para falar, finalizando aqui. As pessoas precisam contar como que elas se comportaram no grupo, o que aconteceu. As pessoas gostam de compartilhar esses momentos. Então, seguindo essas 3 etapas aí, preparação, aplicação e finalização. Por que eu gosto de utilizar dinâmicas e gosto também de participar? É criatividade, é aquele momento assim que você sai um pouco além e a quantidade de pessoas criativas que existem nos nossos supermercados é incrível. Às vezes se descobre aí potenciais talentos que nós nem imaginávamos. Dar risada, brincar. Se veja, por vezes a nossa profissão, ela exige aí tem uma certa pressão, existe um certo estresse. Então, na dinâmica de grupo, é este momento aí da descontração mesmo, ela serve para isso. Agora, o que é importante? Aprender, foco no resultado. De pouco adianta, só brincadeira, risada, sem aprendizado. O nosso foco sempre em mente o que as pessoas estão aprendendo fazendo aquela dinâmica. É bem importante fazer essa verificação. Interagir, conhecer o outro. Neste momento, as pessoas elas têm oportunidade, algumas nos dizem assim, nossa, acho que eu não simpatizava muito com determinada pessoa, eu não conhecia aquela pessoa, e de repente numa dinâmica eu tenho a possibilidade de conhecer aquela pessoa de um outro jeito. Então isso também abre potencialidades. Eu gosto muito de misturar as equipes, turno da manhã com turno da tarde, pessoal de padaria com pessoal de panificadora, fica bem rico. Colocar numa mesma sala o pessoal que é da reposição com frente de caixa, isso fomenta o conhecimento entre as pessoas. Eu acho que é bem interessante que pode ser feito dessa forma. Tem dinâmicas que você precisa de pouquíssimo material. Agora tem dinâmicas que você já precisa um pouco mais de recurso, mas isso não quer dizer que você vai gastar fortunas em materiais de dinâmica de grupo. Até as mais interessantes vou falar para vocês, por vezes usando aí sucata, restos de materiais, o pessoal se diverte do mesmo jeito, brinca do mesmo jeito e ainda a gente ajuda a cuidar da natureza. Tem uma técnica que eu uso muito que é a facilitação gráfica. O que é o conceito da facilitação gráfica? É você fazer utilização de materiais que você exponha num painel, numa parede. Vou dar um exemplo. É uma dinâmica que as pessoas gostam demais. Eu peço para elas fazerem aí um desenho de como que é o setor, ou como nós estamos aí a nossa temática, é atendimento ao cliente. Eu falo, pessoal, agora nós vamos fazer um desenho com relação ao nosso atendimento ao cliente. Faça um desenho do bom atendimento e do péssimo atendimento. Sempre tem aquela pessoa que diz assim, eu não sei desenhar, mas como é que eu vou fazer isso? Você diz, pessoal, façam bonequinhos, esquemas, do jeito de vocês. Só que o que é importante para a facilitação gráfica? Levar folhas grandes, esse é um dos princípios da facilitação gráfica, porque se você leva uma folha pequena, as pessoas ficam limitadas naquele espaço. Leve uma folha grande e muito material colorido, canetinha, giz de cera, o que você tiver de material, recorte, revista. As pessoas vão fazer esse antes e depois lá do atendimento ao cliente e depois, fazendo subgrupos, depois elas expõem na parede aqueles desenhos que elas fizeram. Vocês vão verificar como é divertida essa tarefa e como gera aprendizado das pessoas, coisas que elas não tinham pensado ainda, e quando elas colocam lá o exemplo do que não estava tão bom e do que é o certo, é o correto, elas sabem. Isso cria um canal de conscientização, além de ser dinâmico, as pessoas trocarem as ideias, façam. Eu já apliquei essa dinâmica muitas e muitas vezes. O resultado é sempre surpreendente. Agora sim, o que diferencia muito? É quando você leva material colorido. É isso com que faz que gere a criatividade, que o cérebro se solte, que as pessoas consigam produzir mais, é a quantidade de material colorido. Se você leva só o material caneta ou lápis, as pessoas têm um tipo de criação. Se você leva recursos, a criação ela sobe de nível. E depois pendure na parede, assim, pode afixar na parede. Tem equipes que elas gostam tanto que elas querem deixar lá, ou às vezes eu faço no refeitório,
façam em uma sala de treinamento e fica exposto. O pessoal tira foto, é muito divertido, é um momento que vale a pena. Cores, use muitas cores. Uma técnica que eu uso muito é com massinha de modelar, depois eu vou mostrar para vocês ali. Revista, não precisa ser revista inteira, recortes de revista. Peça para que o pessoal mesmo leve. A revista ela traz fotos, traz assuntos que eles podem ser utilizados e fica interessante também com revistas. TNT, não sei se vocês conhecem na região de vocês, é aquele tecido bem fininho, muito barato, colorido. Eu compro assim daquele tecido, espalho para o pessoal fazer as dinâmicas. Fica muito atraente de se fazer, fica uma dinâmica divertida, é legal esse tipo de recurso. Registro nas redes sociais. É lógico, com autorização dos colaboradores e também cuidando daquilo que você vai postar. É bem importante as pessoas saberem que aquilo que ela está fazendo também vai ir para a rede social, alguém mais pode ver, eles compartilham, eles comentam, então vira assim um momento delicioso isso. É um registro que fica aí para o resto da vida. Ok, pessoal, eu vou passar para vocês aí uma dinâmica que eu faço, que ela é uma dinâmica inicial, extremamente simples, só que é uma dinâmica profunda. É uma dinâmica de início, quando você vai dar entrada aí nos trabalhos, você quer descontrair um pouquinho. O que eu peço para as pessoas? Cada pessoa, você pode colocar uma mesa no centro da sala, cada pessoa deve levar um objeto. Só que esse objeto tem que ser um objeto criativo, um objeto que pertence à pessoa. A maioria das pessoas, às vezes, elas levam o celular, levam chave, mas peçam para que as pessoas sejam algo assim que fale delas, mas que seja além. Já teve dinâmica lá que teve um menino que era muito engraçado, o repositor. Tirou o sapato, colocou o sapato como objeto, daí contou o que significava, como que ele andava, o que era. Foi um momento muito descontraído. Tem pessoas que colocam aliança e contam da família, do casamento. Então, qual que é o objetivo? A pessoa coloca esse objeto e ela conta uma história. O que tem a ver com ela? Este é um momento de projetivo que nós chamamos em psicologia. O que é isso? Eu não estou falando do objeto em si, eu estou falando de mim por meio daquele objeto. Então faça essa atividade, ela é rápida, as pessoas gostam de falar e elas criam coisas aí interessantes. Gera descontração, gera aquele momento de quebra-gelo, é uma atividade inicial que eu faço aí para descontrair. Depois tem uma outra dinâmica de grupo, esta é focada na parte de atendimento ao cliente e vendas. Eu já usei ela em outros momentos, na parte de liderança, dei um outro foco. Mas eu gosto demais dessa dinâmica quando nós precisamos despertar a visão do colaborador para o atendimento ao cliente e para vendas. Pergunto para você, como que está aí no seu supermercado a parte de vendas, de atendimento ao cliente? Primeiro, o que acontece? Se algumas pessoas não estão fazendo o atendimento como deveria ser, o que acontece? Essa pessoa que não está atendendo corretamente, ela não fez o exercício de empatia, tá? O que é empatia? Eu me colocar no lugar do outro. Por exemplo, se eu sou um operador de caixa, eu tenho que ter agilidade, porque eu me colocando no lugar do cliente, eu vou pensar, poxa, o cliente não gosta de ficar esperando, eu não vou ficar aqui conversando com o meu colega, não vou ficar aqui brincando, sendo que o cliente, se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria do atendimento ágil. Então, algumas pessoas, elas não conseguem se colocar do lado de lá, elas estão muito egoístas, muito pensando no eu. É por isso que, por vezes, o atendimento, ele não tem aquela excelência que deveria ser. Pergunte a uma pessoa extraordinária no atendimento. Um dos discursos da pessoa é o seguinte: olha, eu gosto de atender bem o meu cliente porque eu vejo a importância. Eu sei que quando eu sou cliente, eu sou uma pessoa que eu gosto de ser bem atendida. Ela faz esse exercício. Então essa dinâmica é fantástica. Está com dificuldade de atendimento ao cliente, de vendas, de todos os setores, faça essa dinâmica que é o antes e depois. Garanto para vocês. Já apliquei muitas vezes e sempre o resultado foi fabuloso.
ok? Deixa eu explicar para vocês como que é essa dinâmica. Qual que é o objetivo dela? Ver o cliente, ver além, sabe? Enxergar realmente quem é esse cliente. Uma percepção de quem é este nosso público. Direcionado em atendimento a vendas. E lógico, gente, uma dinâmica de nada adianta se ela não tiver um plano de ação. Eu me conscientizei, vi o que está acontecendo. Eu preciso melhorar. Então é esse o objetivo. Eu faço a verificação de todos os pontos positivos e os pontos negativos e depois eu tenho que fazer uma correção, potencializar os pontos positivos e fazer uma verificação aí do que é possível para eu minimizar os pontos negativos. O que é o importante dessa dinâmica que eu gosto muito? É um momento de autoconsciência, de conscientização, onde a pessoa e o grupo têm a oportunidade de olhar e falar, nossa, nós estamos fazendo isso desse jeito. Eu vou mostrar para vocês como que funciona o mapa da empatia. Eu deixo essa folha aí disponível, só que não é essa folha que o pessoal vai usar. É o modelo quais são os critérios que eles devem abordar na dinâmica. Como que é a explicação inicial? Eu digo da seguinte forma. Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora o mapa da empatia, explico o que é empatia. Este mapa da empatia vocês vão fazer da forma que vocês considerarem melhor. Vocês podem modificar, não existe certo e errado. Vocês vão fazer aí o desenho, o formato do modelo de vocês, ok? E também nessa dinâmica, distribuo vários materiais. Uma dinâmica que deu muito certo foi colocar papel, folhas grandes, canetinhas e massinha de modelar. É lógico, gente, essa dinâmica, ao todo, se você fizer aquela inicial de quebra-gelo que eu falei do objeto, depois essa do mapa da empatia, é 1h30 de atividade. Então você tem que ter disponível para trabalhar com a sua equipe 1h30. Se você tiver menos tempo, a dinâmica ela não flui do jeito que é para ser, porque as pessoas ficam pressionadas, as pessoas precisam de tempo para desenvolver essa dinâmica. Colocou todo o material, subdivide em grupos, 5, 6 pessoas, procure não fazer grupos grandes. Se você coloca 8 pessoas trabalhando no mesmo grupo, 2 pessoas se dispersam. Então, no máximo 6 pessoas por grupo. Você pode formar lá 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos, aí depende da quantidade de colaboradores que você tem. O que você vai passar? Você vai passar esse esquema aqui. Pode ser aí numa apresentação, pode ser numa folha. Pessoal, pode ser no teu celular. Você pega o teu celular lá, mostra essa figura aí, pronto, já está valendo. Às vezes a pessoa fica tão preocupada. Eu não tenho recurso, não tenho como fazer. Isso daqui é só um modelo. O que você vai falar para as pessoas? Pessoal, vocês em grupo farão o mapa da empatia do cliente seguindo esses princípios. O que é importante? Para cada um desses princípios vocês devem colocar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos para cada um, tá? Às vezes eles começam lá, fazem 2 e ficam se batendo para fazer o terceiro. Não dê a solução. Quando o grupo perguntar, está certo isso? Faça do seu jeito. Eu não consigo achar. Estimule. Eles vão pensando, ao decorrer eles conseguem achar aí as 6 respostas, que seriam 3 questões positivas e 3 fatores negativos. O que eles devem colocar em cada um desses fatores? O cliente, tá? Todos os nossos clientes, quando eles chegam a uma loja, do lado de lá, lembra que eu estou falando a visão do cliente. Os nossos clientes, 3 coisas positivas e 3 coisas negativas, o que ele pensa e sente. 3 coisas positivas, 3 negativas. O que ele escuta. O que ele vê na nossa loja. O que ele fala e o que ele faz. O que ele não gosta na nossa loja e quais os ganhos. O que ele gosta, o que ele ganha na nossa loja. O que eu vejo que é muito recorrente quando eu faço essa dinâmica, as pessoas colocarem aqui nas coisas negativas, né? O que o cliente escuta? O cliente escuta conversa paralela, escuta risada, escuta os colaboradores brincando. Olha o nível de percepção que as pessoas têm.
não é você do RH, não é você na liderança que vai fazer um treinamento. Pessoal, vocês estão conversando demais, é muita conversa paralela, vocês estão desviando demais a atenção. As próprias pessoas, elas chegam na consciência que elas estão conversando demais. Olha que sacada interessante, olha que recurso lindíssimo que é o mapa da empatia, porque ele faz eu estar do lado de lá. E eles contam cada coisa. Eles contam mesmo as coisas que eles aprontam, que eles fazem. E lógico, gente, tem grupos aí que são bem amadurecidos e eles fazem algo muito elevado, tá? Eles colocam assim a alma mesmo do supermercado nesses pontos. Eu diria para você, é um diagnóstico dos setores, é um levantamento de todos os pontos. Por aí você já tem um mapeamento, você tem muito trabalho para fazer por aí do que está acontecendo. O que eu indico para você? Faça por setores. Eu sempre faço da seguinte forma, eu coloco lá operadores de caixa, depois eu faço uma outra etapa com repositores, faço uma outra etapa, faço junto. Com padaria, confeitaria e açougue eu faço junto. Depois eu faço uma repositores, mais o pessoal administrativo, vou fazendo os grupos. Fica muito interessante. Ou também você pode fazer aí todos os setores juntos e fazendo os subgrupos. Mas assim, a minha preferência para essa dinâmica, eu faço por setor. Porque por setor eu consigo identificar exatamente onde que estão os pontos falhos e onde que estão os pontos potenciais. Olha que dinâmica riquíssima essa. Vamos seguir um pouquinho mais. Este daqui é um exemplo. Olha a criatividade do pessoal. Fizeram um desenhinho, fizeram um bonequinho, fizeram lá o que o cliente pensa, o cliente sente, fala. Fizeram algo assim totalmente ilustrado. Olha a riqueza de detalhes. Depois o grupo fazendo a apresentação, mostrando isso que é facilitação gráfica. Você fazer uma folha e você ter bastante recursos e você colocar num painel, numa parede, para que todo mundo visualize isso. E fazendo a apresentação. Então, é um momento descontraído e mais, as coisas se repetem. Por exemplo, eu posso fazer aí 5 grupos, tá? Os 5 grupos fazendo o mapa da empatia. Todos os grupos disseram que o cliente, vou chutar aí, vou dar um exemplo aí. Todos os clientes acham que o atendimento da turma da manhã não é um atendimento favorável. Todas as equipes falam isso. Você, opa, a equipe da manhã aí está com uma dificuldade de atendimento. Olha a riqueza de diagnóstico e de autopercepção que a equipe está fazendo. Depois, olha que lindo esse que fizeram. Vocês estão vendo que as pessoas transformam aquele mapa inicial da empatia e elas dão a cara delas? E durante a execução da atividade, as pessoas dão muita risada, brincam demais. É uma atividade prazerosa e é uma atividade também que ela tem um despertar de consciência importante. Aqui também eles fizeram, colaborador, né? Pensa, sente, reclama, eles trouxeram lá cada um num outro formato, num outro modelo. Este eu apliquei com massinha. Foi um trabalho lindíssimo. Eu fiquei impressionada com a criatividade das pessoas, a riqueza de detalhes que eles fizeram. Pena que eu não consigo mostrar tudo para vocês aqui de toda a produção deles. Nós tiramos foto, filmamos, fizemos apresentação, deixamos lá em um espaço visível que um ficava olhando o trabalho do outro. Foi fantástico, essa dinâmica foi maravilhosa. Por quê, pessoal? Ela trouxe algo inerente ao ser humano, que é a criatividade, que é querer mostrar aquilo de melhor. E também trabalhar a inteligência coletiva. O que é inteligência coletiva? Eu sozinha, tá, como pessoa, sou inteligente. Mas quando eu me uno a uma outra pessoa, junta a minha inteligência daquela pessoa, mais uma pessoa, né, são 3 inteligências. Então, neste momento que nós estamos agora aqui, eu, Cleia, tenho minha inteligência. Quando eu junto com você aí do outro lado, que me escreve, que conta aquilo que acontece, olha a quantidade de inteligência somando esforços para que coisas novas surjam. A humanidade, ela seguiu por este caminho. Então, olha que interessante que eles fizeram ali com a massinha.
Opa, voltei, deixa eu lá de novo. Aqui, então a massinha lá fazendo, olha a riqueza de detalhes que eles fazem, a carinha, o rostinho, o morango, a bandeja, a pizza, e foram colocando lá quais as coisas positivas, quais as coisas negativas. A riqueza de detalhes foi impressionante, o jeito que eles se motivaram para fazer essa atividade e também a necessidade das outras equipes de querer chegar logo o seu dia para poder participar daquela dinâmica também. Então gerou um nível de motivação muito grande na empresa. Às vezes a gente diz assim, nossa, mas meus colaboradores estão tão desmotivados, eu não sei o que trabalhar com eles. Trabalhe isso. Você já trabalha motivação, comprometimento, conscientização e principalmente foco no cliente. E vendas, que é o mais importante aí, é a lucratividade. Nós que somos do RH, o nosso foco, o que está acontecendo e como que vai gerar vendas. Então essa dinâmica, ela impacta diretamente no atendimento em vendas. O pessoal aí fazendo a apresentação, depois da dinâmica. Então é isso, pessoal. Esse daqui é um mapa da empatia, 3 coisas positivas e 3 coisas negativas para cada um dos critérios. Eles vão colocar aqui o que o cliente não gosta, eles colocam tudo, eles colocam até mais. E lógico, nós temos que colocar aí o que o cliente ganha, por que ele vem ao nosso supermercado, o que tem de bom que ele está aqui conosco. Vocês sabem, né? Tem cliente aí que vem 2, 3, eu já ouvi dizer que tem cliente que vai 4, 5 vezes na loja. Como que é com você? Acontece também de clientes que vão várias vezes? Isso é bom sinal que vocês têm um atendimento de excelência, que o cliente se sente bem aí na loja de vocês. Que legal, né? Isso é importante. O que eu faço também muito é dramatização e teatro. Algumas pessoas dizem assim, mas será que aplicar teatro, será que as pessoas vão se sentir à vontade? Pessoal, falo para vocês, o resultado é muito bom. O que eu faço? Eu divido também em subequipes e cada subequipe desenvolve uma temática. O excelente atendimento, o péssimo atendimento, quando o cliente fica esperando, o que eu faço? Eu elejo os pontos mais caóticos de cada setor, aquilo assim que está ruim, péssimo, e eles fazem um teatro, uma dramatização de cada um desses pontos. É muito engraçado, eles se divertem muito. Agora, o que é importante para que funcione bem a dinâmica que eu vi assim que funciona melhor? Se você leva materiais, ou se você pede para eles levarem materiais. Você pode até gerar uma expectativa. Pessoal, a semana que vem nós vamos ter aí um evento e nesse evento tragam de casa coisas de vocês. Chapéu, colar, maquiagem, roupa. Tragam aí acessórios aí, porque nós vamos fazer aí uma atividade muito legal. Eles ficam, o que vai acontecer? O que será que vai ser feito? Essa dinâmica ela também precisa de 1h30 de execução. Porque se ela ficar num tempo muito restrito, você também não consegue executar o suficiente. Qual que é o ideal aí de participação? Pelo menos 8 pessoas aí para ter um quórum, para ter aí uma energia maior. Se você faz com um grupo muito pequeno, fica difícil, tá? Então tem que ser pelo menos 8 pessoas para você conseguir fazer essa dinâmica. O que eu faço também? Eu levo aquele tecido que eu falei para vocês, o TNT, várias cores. O pessoal às vezes faz alguma coisa, inventa um chapéu, inventa uma roupa diferente, fica extremamente divertido. Então assim, o que faz a pessoa fazer uma dramatização melhor e querer participar da dramatização são os acessórios. A pessoa se solta mais. E lógico, aqui também é um diagnóstico de tudo aquilo, porque as pessoas vão representar o que por vezes acontece que não está muito correto no nosso mercado, de atendimento, de vendas, que é esse o nosso foco. Também, pessoal, tirando muita foto, fazendo muito vídeo, isso gera uma sintonia boa, você pode filtrar, algumas você pode mandar para a rede social, fica bem interessante, faça, já fiz aí muitas vezes e cada empresa o resultado é diferente, o resultado ele surpreende. Depois aí, uma outra atividade que eu faço muito é o antes e depois. É super simples, mas o engajamento das pessoas é fantástico. Como que funciona essa dinâmica?
eu reúno toda a equipe, posso fazer lá um mapa da empatia antes, posso fazer a dramatização, eu estou seguindo aí mais ou menos uma sequência de quais são os treinamentos que eu faço. Converso com todos eles e digo, pessoal, é o seguinte, vocês para o próximo treinamento, vocês vão escolher um ponto da sessão de vocês, do setor de vocês, e neste ponto vocês vão fazer o antes e depois. Você tira um monte de foto lá de como que estava o antes, e depois você tira a foto ou faz o vídeo, lógico gente, isso daí tudo com autorização do líder, senão tem gente que fica lá utilizando o celular em horário de trabalho. Mas isso sabe que não acontece nessa atividade, que eles ficam tão focados no resultado. E lógico, você deve falar que no próximo encontro terá uma apresentação. Eu vejo o seguinte, toda vez que eles se comprometem com essa apresentação, eles sabem que os líderes estarão lá, ou até os proprietários, né, estarão nesse evento, nesse dia da apresentação, as pessoas capricham, tá, no jeito que elas vão fazer. Acontecem situações mais lindas do mundo. Teve um supermercado que eu trabalhei que eles estavam lá com a fachada feia, não estava bonita. E era uma coisa simples até de resolver. Nossa, eles lavaram a fachada, lavaram a parede, mandaram pintar. Teve uma outra empresa que eles arrumaram todo o setor deles, que eles tinham lá, panela velha, padaria, confeitaria, panela que não usava mais, acessório que não usava mais, uma gaveta toda bagunçada. Eles tiraram foto do antes e depois. Teve um grupo que fez uma planilha, que era mais o setor aí financeiro. Teve uma empresa que eu trabalhei com o setor de marketing, e organizou todo um planejamento, não lembro se era trimestral, semestral, mas eles organizaram. Então, neste momento, o que acontece? As pessoas elas têm a oportunidade de fazer aquilo que elas deveriam fazer, mas vão deixando pela rotina, pelo cansaço, pelo estresse, vão deixando. E como elas têm que mostrar lá no dia da apresentação, elas fazem coisas maravilhosas. Tem grupo que faz mutirão de limpeza, mutirão de organização, às vezes depósito bagunçado, eles arrumam tudo. Teve uma vez um grupo que fez uma coisa que eu achei fantástica. Eles fizeram toda a organização da parte logística do depósito, era uma bagunça, vou falar bem a verdade para vocês, era uma bagunça. E nem eles se encontravam lá naquele depósito tão bagunçado que estava. E eles mesmos se reuniram, o pessoal lá do depósito, com o pessoal da reposição se uniu para fazer isso. Lógico, gente, eles batalharam, aí foi um tempinho para conseguir fazer. Mas as fotos ficaram maravilhosas. Depois o que nós comentamos com eles? Agora é disciplina, agora é manter. Então você veja a capacidade das pessoas que elas têm. Elas conseguem, quando elas se organizam, aí elas fazem. Agora o que é bem importante? De nada adianta você faz um monte de brincadeira, né? Todo mundo dá risada, se diverte, sabe tudo aquilo que não está muito bom, tudo aquilo que está bom. E ok, cada um vai para o seu setor trabalhar e não acontece mais nada. Opa, 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 opa. A dinâmica, ela cumpriu um papel. Diversão, conscientização, olhar para aquilo que eu não estava olhando, fazer a integração do pessoal. Agora, para eu fazer uma amarração disso, o que eu preciso? Um plano de ação. Super simples, qualquer pessoa pode fazer um plano de ação. Eu faço em grupos também. Os mesmos subgrupos que participaram, eles vão fazer o plano de ação. Qual que é esse plano de ação? Deixa eu mostrar. Ó, facílimo, tá? É uma folhinha que todos eles vão preenchendo. Qual que é a atividade, qual que é o recurso necessário, quem que vai ser o responsável pela atividade, é bem importante, gente, colocar quem que é responsável. Por exemplo, eu vou citar para vocês aqui, aquela que eu estava falando lá da organização do depósito, que eles fizeram toda uma parte logística lá. O que eles iam precisar? Caneta, placa, limpar, vassoura, sei lá. O que eles precisariam? Quais os recursos que eles precisariam para limpar e para organizar? Eles colocam lá uma lista. Quem são as pessoas responsáveis? Se não colocar responsável, o negócio não vai. Ah, Joãozinho, a Maria, é a tal pessoa que vai ficar responsável. Ok. Qual que é a data de início? Qual que é o prazo para terminar? Nós temos uma semana, 15 dias. Qual foi a data de término? O status.
Ah, já iniciamos, não iniciamos, concluído, onde está? E aqui as observações, o que aconteceu. Então, aqui você vai dar um fechamento fantástico para tudo que aconteceu. Por quê? Você fez lá aquele quebra-gelo do objeto, fez o mapa da empatia, fez o teatro, seguiu aí fazendo toda essa conscientização com eles, vem para o plano de ação. Aqui eles vão colocar no papel aquilo que é necessário ser feito. Eles amam, eles se sentem corresponsáveis por aquilo que acontece. Você concorda comigo que é muito diferente um líder chegar e falar: pessoal, é o seguinte, a partir de agora vocês vão arrumar o depósito, vocês deixaram tudo bagunçado e é a função de vocês organizar tudo. O líder chega lá taxativo, impositivo, por vezes até mal-humorado, porque não aguenta mais aquela bagunça toda. Olha a diferença. As pessoas se conscientizaram dessa necessidade e elas decidiram, olha que diferença, decidiram fazer diferente. Por isso a riqueza da dinâmica de grupo e o fechamento aí com esse plano de ação. É isso aí, pessoal. Me procure aí nas redes sociais, Cleia Elaine Soares, ou procure lá, Treine Seu Supermercado. A temática é essa. O que eu proponho para vocês aí? Um desafio agora para você que é do RH, você que é líder. Faça, coloque em prática algumas dessas dinâmicas ou todas elas e me conte o que aconteceu. Quem quiser mandar foto, quem quiser mandar vídeo, e se me der a permissão para eu colocar também nas minhas redes sociais, vamos trocar experiências, vamos usar as nossas inteligências aí para somar esforços. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigada, beijo para todo mundo. Até, tchau, tchau.